Muitos desses, mas muitos, são vendedores frustrados. Tá? Eles tentaram montar um negócio, não conseguiram. Fala pessoal, como é que vai? Tudo bem? Quem me acompanha aqui no canal está muito acostumado a ver eu falar sobre as impressoras. Parte técnica, eletrônica, aceleração, postar alguns shorts com a impressora no pau danado, imprimindo super rápido e falando sobre esses assuntos. Hoje eu quero falar de um assunto um pouco diferente. É algo que eu amo mais do que a impressão 3D, mais do que a manufatura aditiva. Hoje eu quero falar sobre negócios. Nos últimos dias, semanas, meses, há muito tempo eu tenho visto algo que me incomoda demais, tá? Eu vejo um pessoal aí, influencers, um pessoal conhecido da impressão 3D, que eles falam assim, olha, você quer empreender no 3D? Você quer usar sua impressora para ganhar dinheiro? Você quer fazer isso? Poxa, olha esse produto, essa loja fez mais de 10 mil vendas. Esse produto, ele vende a X. Esse produto custa centavos, ele vende a tantos reais. Olha esse produto aqui, olha só que fácil. Ou então, faz um vídeo imprimindo etiqueta. Ah, se você quer saber como é que é, me segue aqui. Mas, pera, calma. Será que a realidade é realmente essa? Eu quero trazer nesse vídeo a realidade de empreender. E empreender com a manufatura aditiva. Afinal de contas, a impressora, ela não é um negócio, ela é um meio. O negócio é o que você faz com a sua impressora, correto? E qual é o dia a dia? Como que é? O que faz? Como você se encontra nisso? Será que vale a pena você gastar com esses cursos que eles querem te vender? Porque eu posso dizer uma coisa sem medo algum. Muitos desses, mas muitos, são vendedores frustrados. Tá? Eles tentaram montar um negócio, não conseguiram, e pensou assim, pô, fiz algumas vendas, então eu posso pegar essa pouca experiência que eu tive nos negócios e vou vender um curso. Porque é muito fácil, você trabalha com imaginário, você trabalha com um sonho, você trabalha com uma expectativa. Então você vender esse tipo de coisa é muito mais fácil do que você vender um produto. Então eu digo sem medo, e eu vou explicar nesse vídeo. A maioria deles são vendedores frustrados, que eles não tocaram o negócio, eles não sabem o dia a dia disso aqui, a loucura disso. Eles só querem te vender uma ideia. Então, se você realmente quer empreender e você quer usar a manufatura aditiva, a impressão 3D, como um meio para você empreender, mas você está perdido, não sabe por onde fazer, não sabe se pagar esses cursos vale a pena, se você está completamente perdido, eu te entendo. Esse vídeo é para você. E nesse vídeo eu vou falar todos os pontos que eu analisei antes de fechar um negócio de 10 anos para começar a empreender usando a manufatura aditiva. Então, a outra coisa, se você já tem um negócio e de repente ele está um pouco travado, você vende, não vê grana, se você já está nesse mundo e de repente você também está um pouco perdido, esse vídeo também é para você. Porque a gente vai destrinchar ponto a ponto se é viável, a viabilidade. O que você quer fazer? O que você quer fazer é viável? Vale a pena eu pagar um curso? De quem eu compro esse curso, pelo amor de Deus? Então, pessoal, fica nesse vídeo e assiste até o final, porque é muito importante. Para quem não me conhece, eu sou Samuel Velasco, proprietário da Dalearte. A Dalearte produz um mundo de produtos para decoração, mas escolhemos ser focados em vasos e cachepôs. Tudo isso feito com a coisa que a gente mais ama, a manufatura aditiva, ou como você mais conhece, a impressão 3D. Bom, eu quero, bem no começo do vídeo, dar um resumo do que você vai ver em todo esse vídeo. Nota que na parte de baixo aqui do vídeo, você vê que ele está todo picotadinho. Cada partezinha dessa é uma parte do vídeo, é um assunto, é um ponto que eu vou abordar da análise que você precisa fazer. Porém, é muito importante que você assista o vídeo completo. Putz, ele pode ter 30, 40, 45 minutos, não gosto de passar disso. Mas é muito importante, se você quer empreender, você precisa assistir todo o conteúdo, porque ele vai seguir uma lógica desse estudo de viabilidade. Então, se você quiser ir pulando, porque não tem paciência, ok, mas eu digo, é importante que você assista todo esse conteúdo, porque a gente vai falar de quantas impressoras você precisa, meta de venda, produto, segmento, produto ou serviço. Eu vou abordar todos esses pontos
para você poder pegar e tudo isso que eu fiz, modelar para sua realidade, você traz isso para sua realidade e a partir daí você vai entender se é viável você começar a empreender ou se você já empreende, por que de repente as coisas não funcionam? De repente é um ponto tão simples que você ajusta e arrebenta as vendas. Você entende? Então, pessoal, ok, você pode cortar e usar esses picotezinhos do vídeo, mas é importante você assistir todo o conteúdo. Vou começar pela parte polêmica, que eu acho que a hora que eu disse isso, muita gente pode ter torcido o nariz. Nossa, como é que você vai falar um troço desse? Como é que você disse que a maioria desse pessoal são vendedores frustrados? Presta atenção nisso que é importante. Como diz um grande cara dos negócios, que chama Lázaro do Carmo, você nunca pode aceitar conselho construtivo de quem não construiu nada. Você nunca pode ser guiado por um caminho o qual essa pessoa não trilhou. Para ela conseguir trilhar, te levar por um caminho, essa pessoa tem que ter desbravado tudo isso. Ela tem que ter conseguido, ela tem que ter alcançado os resultados que essa pessoa quer te vender. Porque como que alguém quer te vender um curso, quer te vender alguma coisa, quer te falar de algo, sendo que ela não trilhou esse caminho? A pessoa não sabe o que fazer. Veja, eu ouvi absurdos, eu cheguei a ouvir absurdos de pessoa dizendo que para você ter a sua margem de lucro, você pega um exemplo, usar um número aleatório, R$10, soma-se 50% e ali você tem o seu preço de venda. Isso é um absurdo. Eu vou abordar isso no vídeo. Então você nunca pode aceitar um conselho construtivo de quem não construiu nada, por mais que a pessoa ela seja bem intencionada. Um amigo seu nunca teve negócio, ele nunca empreendeu e fala, pô, vou te dar um conselho. Como é que você vai aceitar um conselho dessa pessoa? Como que eu vou aconselhar um cirurgião o que ele tem que fazer? Eu não sei como é que faz uma cirurgia. Você entende como isso faz sentido? E é por isso que eu falo que, como que alguém que é um vendedor frustrado, uma vendedora frustrada, vai conseguir te vender alguma coisa sendo que ele não fez nada, ele não construiu nada. Então, antes de tudo, antes de você comprar qualquer curso, antes de você ir atrás de qualquer pessoa, mas principalmente antes de você pagar por qualquer coisa, pergunta qual foi a vida dela nos negócios, qual foi a vida dessa pessoa nos negócios. Se essa pessoa responde para você, isso não importa, eu só sei como é que faz, para. Você fala assim, muito bem, seja mal educado, você fala muito obrigado, agradeço pela sua atenção e próximo, porque você vai construir a sua vida, você vai construir a sua empresa. Como que você entrega tudo isso para alguém que nunca fez nada? Aí a pessoa fala, eu já vendi mais de R$1 milhão por ano nesse segmento, ou seja, qual que for. Tá certo, então, já que eu vou pagar pelo teu serviço, eu preciso da tua referência. Você tem o DRE da sua empresa? DRE é o demonstrativo da anual da empresa. Você tem alguma coisa de faturamento da sua empresa para que eu possa ver, que eu possa analisar, porque afinal de contas eu vou investir uma grana no que você está me falando, e às vezes custa caro isso. Então, quais são os seus resultados? O que você já fez na vida? Isso é uma das partes mais importantes, porque, de novo, se você compra sem o cara te apresentar nada e não dá certo tudo que ele está querendo te dizer, em quem ele vai colocar a culpa? No que ele está dizendo? Não, em você. Ele vai falar que você não fez direito, de que você não conseguiu seguir, de que falta empenho seu. Você entende? Então, muito cuidado de quem você vai comprar. Peça sempre as referências. Elas são muito importantes. Tá bom, Samuel? Compreendi. Agora, fala pra mim, quem é você? E por que você acha que pode falar isso com tanta autoridade? Por que você acha que pode criticar esse pessoal? Eu já paguei um curso, eu sou fã de fulano, sou fã de cicrano. Como que você fala isso, cara? Quem é você? Então vai lá, fala aí, o que você já fez na vida? Fala com o maior prazer. A minha vida nos negócios começou muito cedo. Eu posso dizer que eu comecei minha vida nos negócios quando eu tinha 13 anos. 13 ou 14 anos. Eu queria um videogame, na época eu não entendi. Quem for anos 80 vai saber que videogame é esse. Anos 80, 90. Mas só que meus pais não podiam comprar esse videogame pra mim. Então eu tinha ganhado uma bicicleta de um amigo. E tinha um outro amigo que ele estava vendendo um videogame. Falei, vou fazer negócio, né? Fui até a casa dele. Na época, adolescente, tinha que falar com pai e mãe, né? Pra poder ter autorização. A minha mãe confiava em mim, então ela falava, o que você fizer, eu sei que você está fazendo bem feito. Fui até a casa desse amigo e ofereci um negócio. Falei pra ele, você quer vender um videogame, tem uma bicicleta legal. Eu vou te dar essa bike mais R$6. R$6. Meu, a gente tá falando de plano real, tinha acabado de acontecer, 94, 95, por aí. Acho que era 95. Eu te dou a bicicleta mais R$6. R$6 era muito dinheiro. Aí ele falou, tá bom, fiz meu primeiro negócio. Troquei a bike, peguei o videogame,
deu R$6. Aí o que eu fiz? Peguei esse videogame, vendi um pouco mais pra frente, comprei um melhor, vendi esse videogame, ganhei o Master System de um outro amigo, tinha fechado uma locadora na época, a locadora era muito comum, ele ia embora pro Japão, ganhei o Master System. Então peguei esse Master System, fiquei um tempão, peguei o dinheiro daquele videogame, comprei acessórios pro Master System, comprei cartuchos e tal, porque eu já tava pensando lá na frente, eu já tava pensando em vender. Peguei esse Master System, vendi, comprei um Mega Drive, peguei esse Mega Drive, vendi e fui assim evoluindo até eu começar a trabalhar e aí dali foi pra frente, hoje eu nem tenho meu videogame. Só que é o seguinte, voltemos em 1998, quer dizer, avançamos até 1998, 99, quando quase deu o bug do milênio. Meu primeiro dia em vendas dentro de uma loja de instrumentos musicais. E eu me lembro da minha primeira venda, foi uma guitarra Sunburst. Sunburst era a cor do sol, então ela começava meio marrom e no meio terminava meio alaranjado, super bonita. Me lembro da minha primeira venda, que eu vendi essa guitarra, que era da marca Golden, em 1999. A partir dali, 2001, fui para outra loja, me tornei gerente, que eu fiquei 9 anos. Após isso, fui para uma grande importadora, fui supervisor nacional de vendas de grandes marcas de instrumentos musicais e tecnologia. Quem é baterista já usou Sabian, com certeza, conhece fones da COS, com certeza, Samsung, conhece com certeza. Eu fui supervisor dessas marcas no mundo dos instrumentos musicais. Posterior a isso, um amigo, ele conseguiu a representação de uma multinacional no Brasil, abriu um escritório, me ligou e me chamou. Falou, Samuca, meu, tô com um baita desafio, você topa vir comigo aqui? Falei, vambora. Putz, topei na hora, saí dessa importadora, fui para esse escritório, a gente cuidava do comercial de uma holding aqui no Brasil. Na importadora tinha 32 representantes. Nesse escritório aqui a gente tinha mais uma pancada de representantes, que é melhor, Brasil inteiro, numa holding que só de instrumentos musicais, tecnologia de instrumentos musicais, eu acho que eles tinham mais de 10, não me lembro muito bem, mas eles tinham mais de 10 marcas. Alesis, Numark, Alto, que é marca de caixas de som e tal. Então a gente cuidava de todo esse comercial no Brasil. Isso foi uma experiência curta, o modelo de negócio deles não era muito legal aqui para o Brasil. Então a gente fiquei um ano e pouco. Após isso, abri a minha empresa. Essa empresa durou 10 anos. Era no setor de acústica, no segmento de acústica. Então atendia indústrias, rádio, televisão. Eu negociava fazia grandes negociações, atendia SBT, Record, uma série de grandes empresas. Nesse meio, eu montava as CNCs da minha empresa de acústica, porque a gente tinha alguns produtos muito específicos. Foi quando eu precisei de algumas peças que não tinha no mercado. Então eu pensei, eu modelo essas peças e vou imprimir para eu conseguir colocar nas máquinas. Foi quando eu comprei uma Ender 3 V2. Estamos em 2022. Quando eu fiz isso, a gente começou a imprimir algumas peças, isso empreender eu e minha esposa, tá? A gente começou a enxergar algumas oportunidades na manufatura aditiva. Foi quando eu parei por um ano, parei de trabalhar, mas quando eu comecei a fazer um estudo de um ano de viabilidade, um ano inteiro, 2022 a 2023, analisando tudo isso. Analisei, chegamos no ponto que é viável, é legal, e a gente pensou, a gente vai fechar um negócio de 10 anos, já era um tanto conhecido, para começar um novo negócio, começar tudo de novo, agora, sério isso? Só que as oportunidades eram tão boas, e esse estudo foi tão interessante, que a gente falou, eu acho que é isso que a gente vai fazer. Porque assim, não importa o que você faça, quanto tempo faz aquilo, você precisa ser feliz nisso. A gente já não era mais feliz naquele segmento faz um tempo, já procurávamos outro setor, outro segmento para colocar nossas energias. E tem gente que pode falar assim, nossa, isso é loucura, porque tem muita gente que diz, você não pode colocar seus ovos dentro de uma única cesta. Porém, uma coisa que você vai ouvir muito dizer aqui, você precisa ser honesto e muito honesto consigo mesmo. Será que você consegue cuidar de 2 ou 3 cestas ao mesmo tempo? E todas elas prosperarem? Ou você às vezes precisa colocar sua energia em uma cesta só, fazer ela prosperar e depois você começa a multiplicar isso e colocar em outras coisas? Isso você precisa ser muito sincero e guarda essas palavras porque eu vou usar isso nesse vídeo. Porque faz muito sentido na questão de se a pessoa vai fazer isso 100% do tempo, se vai começar a empreender em tempo integral, se a pessoa vai fazer como uma renda extra, tá? Porque essa questão de você colocar
os ovos em várias cestas, você tem que saber se você consegue cuidar dessas cestas ao mesmo tempo. Ou porque muitas vezes você vai colocar vários em várias cestas e você não está preparado para isso. Sabe o que vai acontecer? Vai se frustrar e todas elas vão sucumbir, vai acabar. Então você precisa compreender e ser realmente honesto consigo mesmo. Você consegue cuidar de tudo, de várias coisas ao mesmo tempo? Bom, então, pessoal, você vê uma coisa. Eu consigo fazer algumas críticas a algumas pessoas. Alguns desses, e que eu fico bastante bravo. Sabe, quando eles querem vender para todo mundo que empreender é muito simples, é muito fácil. E de repente você não planeja nada disso, você não avalia a viabilidade daquilo que você quer fazer, correto? E segue os caminhos de alguém que nunca seguiu quase nada no caminho dos negócios. Ah, Samuel, mas o cara agora ele é super bem sucedido, aquela mulher agora é super bem sucedida nisso. Gente, veja só uma coisa. Vender um sonho, vender uma expectativa, mexer com a sua emoção é muito fácil de você vender, na boa. Não é tão difícil, não. Então você vender esse tipo de produto, óbvio, isso é um produto, é fácil, mas todo mundo que deveria comprar, é dessa forma que eles deveriam vender a chamada do produto, que depois que você entrou, para você sair, você sabe, complicado. Eu nunca fiz nenhum curso desse tipo, nunca fui atrás desse tipo de gente, eu nunca fiz nada disso, nunca. Porque para alguém me treinar, precisa ter muito mais experiência do que eu. É por isso que as pessoas que eu sigo são muito diferentes. E são pessoas dos negócios. São pessoas onde eles alcançaram nos negócios uma prosperidade enorme, onde eles construíram grandes empresas. Então tem muitos caras aí, Flávio Augusto, Lázaro do Carmo, Joel J, o Caio da Trinca, que anda junto com o Flávio Augusto. Tem gente que não gosta, mas o Pablo Marçal é muito polêmico e controverso, mas nos negócios não tem como negar, né? Você pode julgar o método, mas nunca você julgar os resultados, entendeu? Então, esses caras, eles construíram negócios. Por quê? Porque você precisa entender. Quando você está usando a sua impressora para construir um negócio, certo? Então, acho que isso ficou super claro. Então, vamos agora para os pontos. Aí você me pergunta, tá bom, Samuel, entendi tudo que você falou no começo. Então responde para mim, é possível empreender usando a impressora 3D? A minha resposta é direta, objetiva e direta. Óbvio, é lógico que dá para você empreender usando a sua impressora 3D, porque dentro da manufatura aditiva, fala impressão 3D, mas eu não gosto, porque isso é tecnicamente manufatura aditiva. Dentro da manufatura aditiva, você tem um mundo gigante que você pode empreender. Você tem um mundo enorme que você pode empreender. Então, sim, é óbvio, você consegue empreender usando a impressão 3D, a manufatura aditiva. Mas como eu disse no começo do vídeo, seja muito honesto com você mesmo. Seja extremamente honesto. Não minta para você. A pergunta que você tem que fazer, e essa é muito clara, e você tem que ser muito objetivo na resposta. Você quer empreender ou você quer ficar imprimindo o dia todo? Você quer imprimir o dia todo? Não confunde isso. Porque se você confundir eu quero imprimir o dia todo com eu quero empreender, confundir essas coisas, você pode se enroscar. Porque quando você cai no dia a dia, na rotina que é empreender, você vai se frustrar em um tamanho inimaginável. Então, por favor, seja honesto consigo mesmo nessa resposta. E por que eu falo que você precisa ser muito honesto consigo mesmo quando você fizer essa pergunta? Porque assim, a diferença de empreender e imprimir o dia inteiro é que para você empreender você precisa de algumas, não digo qualidades, mas você precisa de algumas questões super importantes. Eu vou tentar fazer uma analogia, vou tentar fazer um comparativo aqui do que é empreender e quais são esses atributos que você precisa para empreender. Pensa uma coisa, para quem já foi, quem foi para uma praia de Tombo, né? Praia de Tombo, aquela parece uma ladeira, né, bicho? A água vem assim. Você tá ali no mar, super tranquilo, com a água ali na cintura, bonitinho. Ah, que legal, vai tá sol, tô em paz, tô aqui curtindo a minha praia. De repente, começa a formar uma onda e ela vem. Cara, quando ela vem, meu Deus,
Deve ser por causa dessa descida. Eu não vou muito à praia, mas quando ela vem numa altura enorme, te joga no chão. Por isso chama praia de tombo. E aí você toma aquele caldo, você vai, cai você vai levantar, fala, meu Deus do céu, nossa, que água é essa, que onda alta, velho. Tá bom. Aí de repente fica tudo tranquilo de novo ali. Água na cintura, bonitinho, dá aqueles mergulhos. De repente você já começa a perceber aquela onda que vem de novo. E ela vem, aquela onda enorme. O que você tenta fazer? Você tenta furar a onda. Mas você ainda não consegue. E aí você toma aquele caldo de novo e levanta. Caramba, na próxima eu consigo. E aí fica aquela paz de novo, tal. Empreender. Aí de repente vem aquela onda e você consegue furar a onda e sair do outro lado. E quando começa a formar essas ondas, você já começa a conseguir identificar. Empreender é exatamente isso. Você precisa de uns atributos de força, resiliência, coragem, criatividade, porque quando você começa a empreender, você não consegue identificar quando está começando a formar uma onda, e aquela onda vai te derrubar, não importa, ela vai te derrubar. Com o tempo, com essa força, com essa vontade, com essa resiliência, você vai começar a identificar essa onda. E aí você vai começar a ter mais força para furar essa onda e sair do outro lado. Empreender, um dia você está muito bem, no outro dia você está mal, acorda super motivado, termina o dia se achando a pior pessoa do mundo, você acorda a pior pessoa do mundo e acaba o dia super motivado, sabe? Essa variação gigante de que você precisa ter uma inteligência emocional, você precisa ter uma resiliência muito grande para conseguir suportar. E quando você pensa que você quer imprimir o dia todo, que é quando você se engana, você acha que tudo é beleza. Você vai ter o produto, você vai postar, você vai vender, vai ganhar dinheiro, você não vai ter avaliações ruins, você se tiver, tá tudo certo. Não. Por isso que eu falei, você precisa tomar cuidado em não confundir as coisas. Imprimir o dia inteiro é uma coisa completamente diferente de empreender. Empreender é empreender, independente do que você faça. Você pode vender meia e você pode fazer impressão 3D. Empreender são os mesmos sacrifícios, são as mesmas lutas diárias que você vai ter. Por isso que eu falei, seja muito honesto. Pensa nas lutas, porque nas coisas boas é muito fácil você falar. O Excel vai aceitar qualquer número que você colocar. Então pensa, eu vou ter essa força, esses atributos para fazer? Sim, você tem. Você só tem que colocar para fora, entender que eles vêm e que você vai conseguir superar todos eles. Só lembra muito bem disso quando você perguntar, eu quero empreender? Eu quero imprimir o dia todo. Então vamos para destrinchar todos os pontos que eu usei para o estudo de viabilidade do meu negócio, para poder fechar a empresa de 10 anos para partir para a manufatura aditiva, tá? Então eu começo dizendo que alguns clichês precisam ser clichês, porque faz todo sentido em alguns aspectos, em alguns assuntos. O principal deles é, defina o que você quer fazer. Se você quer prestar serviço ou se você quer vender um produto. Se você vai prestar serviço, qual serviço? Se você vai fazer produto, qual tipo de produto? Definindo uma dessas duas, quem é o cliente que você quer atender? Se você fala para mim, eu quero atender todo mundo, eu já te respondo. Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Tá? Você não pode tentar abraçar o mundo. É por isso que no começo do vídeo, na apresentação, percebe que eu disse o seguinte, se você não viu, volta lá para ver. Eu falei, eu sou proprietário da Dalearte, a gente produz um mundo de itens para decoração focados em vasos e cachepôs. Inicialmente, a gente preferiu focar em um segmento, tá? Como o pessoal fala aí, um nicho. Porque a gente vai ficar muito bom nisso que a gente faz, posterior, a gente expande. Porque, lembra quando eu falei também em colocar os ovos dentro de uma cesta só? A manufatura aditiva, ela te oferece um mundo tão amplo de possibilidades que você consegue depositar vários ovos em várias cestas usando o mesmo meio de produção. Você compreende? Então, eu quero atender todo mundo. Pera, escolhe um segmento, escolhe um público-alvo, escolhe quem você quer atender e começa. Depois, você expande, porque se você acha que você quer atender todo mundo, você já vai atingir um faturamento suficiente para aquilo que você quer, você vai se enganar e você vai errar gigante, porque você precisa ficar muito bom em alguma coisa específica e depois você expandir. Você já tem o seu negócio e você não consegue ter resultado, de repente pode ser isso, você está tentando
vou colocar foco, foco já fala, é foco, e você acha que está colocando foco em muitas coisas. Aí você não tem foco, aí você está olhando para tudo quanto é lado ao mesmo tempo. Foca em alguma coisa, em algo que você seja bom, naquilo que você sabe que você tem uma desenvoltura melhor para desenvolver. Foca nisso, naquilo que você gosta de fazer, você consegue aprender rápido. Então foca, escolhe serviço ou produto. Dentro do serviço, quem você quer atender. Dentro do produto, qual é o produto. Dentro do produto, quem você quer atender. Você percebe? Então foi a primeira coisa que a gente definiu. O que a gente vai fazer e para quem a gente vai vender. E, mais importante, onde eu vou vender. Que eu também já vou chegar lá. Então você definiu serviço ou produto. Se você for produto, qual produto? Qual público-alvo? Isso é importante. Aonde você vai conseguir esse produto? Você vai modelar? Você vai comprar? Porque, pessoal, pelo amor de Deus, não coloca aqueles arquivos grátis. Aquilo você não se diferencia de ninguém. Presta atenção nisso. Tudo que você fizer, hoje em dia, muita gente faz. E se você fizer igual ao que muita gente faz, você vai ser mais um. De novo, parece clichê, mas como eu digo, alguns clichês precisam ser, porque eles fazem todo sentido. Você não pode fazer o que todo mundo faz, senão você acaba tendo que vender preço. Vender preço quer dizer pouca margem. Pouca margem quer dizer que você vai para o vinagre bem rápido. Então você precisa se diferenciar de alguma forma. Samuel, eu não sei modelar. Vai aprender. Vai aprender, amigo. Pega, vai estudar, porque você precisa se diferenciar. Samuel, eu não consigo aprender. Ok, então vai comprar arquivos. Só que você precisa comprar arquivos e presta atenção nos próximos assuntos em relação ao custo do produto. Ele precisa ser viável para ser vendido. Não adianta ser somente bonito, precisa ser viável. Então tá bom, você conseguiu definir todas essas partes. Agora você precisa definir como você vai vender. Você tem que vender o produto. Então aonde você vai vender? Marketplace, site próprio, rede social, se é rede social como, por vídeo, por foto. Então o canal de venda é muito importante. Cuidado para você não colocar em vários canais de venda ao mesmo tempo, e você vai entender por que eu vou falar, que eu estou falando, cuidado, porque você pode se emboscar de uma forma absurda. Uma parte importante que você precisa definir quando você define o produto, e isso é muito importante, porque ele vai definir o seu esforço, é se você vai produzir algo útil do dia a dia, algo útil, ou algo que é bom de ter. Um produto útil, a pessoa precisa daquilo, ela precisa. A pessoa vem aqui e fala, meu Deus, isso aqui resolveu um problemão pra mim. Isso aqui resolveu um problema pra mim. Isso é algo útil. Algo bom de ter é o que eu vendo, é decoração. A pessoa vê aquele produto e fala, nossa, aquilo vai ficar muito bonito na minha sala, no meu escritório, no meu quintal, seja onde for dentro do meu carro, não importa. Mas aquilo é um produto bom de ter. Um produto útil é mais fácil de vender, porque um produto útil a pessoa precisa daquilo. Um produto bom de ter, você tem que encantar a pessoa com a foto, com o vídeo. Tá? Como diz, você tem que vender para o coração da pessoa, não para a razão. Porque quando você vende para emoção, a pessoa não pensa duas vezes. Gente, eu sei que parece frio o que eu vou dizer, mas é assim, que são os negócios. Quando está no marketplace, a pessoa tem cartão de crédito, tudo cadastrado lá. A pessoa viu, ela gostou, você encantou, a pessoa comprar, está pronto. Em 3 dias está dentro da casa dela. O marketplace é feito para isso, para facilitar o cliente naquela compra por impulso, tá? E tudo é compra por impulso, ok? Então é dessa forma que funciona um produto bom de ter. A pessoa não é muito difícil, não que não vou generalizar, mas é muito difícil a pessoa que acorda dizendo, olha, hoje eu quero comprar um vaso cachepô para minha casa, porque os meus estão feios. Não, a pessoa ou ela tá lá passando tudo que ela tá vendo ali, ou a pessoa vai aonde ela tá, quintal, sala, escritório, e fala, eu acharia legal ter um cachepô mais bonitinho. Entende? Então você tem que definir um produto útil, um produto bom de ter. Muito cuidado com essa diferença, tá? Porque os dois você tem um esforço diferente para venda, os dois você gasta um valor diferente para vender, e ambos você tem uma diferença de margem muito grande. No produto bom de ter, você encanta a pessoa na estética. Então, muitas vezes você consegue vender até por um preço um pouco melhor.